Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando, e neste vídeo vamos falar sobre filosofia, história da ciência e religião para cristãos. Em alguns livros recomendados, eu reduzi o número de livros para os territórios da ciência e da religião. Temos um vídeo completo aqui no canal sobre esse tema, só que é um vídeo muito longo, então eu resolvi fazer outro de maneira mais sintética e de maneira mais direta sobre este tema. Então, no sumário, vamos falar a história do mundo, a história da ciência, a história da religião, introdução da filosofia e da ciência e religião. O que é ciência e religião atualmente? Como o cristão lida com ambas? Como a filosofia da ciência seguida modifica a fronteira do que é científico? E o livro da Bíblia e da natureza. Então vamos fazer isso de maneira bem reduzida. Temos um vídeo mais completo, como eu falei, para a gente tentar compreender bem cada uma dessas coisas. Então, a história do mundo, segundo a ciência, e aí, claro que eu estou botando a visão naturalista, ela surgiu através de um Big Bang. O Big Bang foi uma compressão de algo que existia no universo, depois uma expansão e uma explosão de algo que gerou matéria. Essas matérias, esses átomos, elementos químicos que foram gerados, eles foram se ligando, formando planetas. Esses planetas se desenvolveram, depois foram explodindo. Essa explosão gerava elementos mais complexos que formavam novos planetas. E foram surgindo vários planetas, foram se organizando, galáxias, enfim, até chegar ao nosso planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, o universo surgiu há 13,77 bilhões de anos. Chegamos no momento da Terra. A formação da Terra foi há 4,5 bilhões de anos atrás, como eu falei. Então, temos a era do Cambriano pré-Cambrigo e temos a Ferenozoica. A Ferenozoica temos a Paleozoica, Mesozoica e a Cenozoica, que é mais recente. Então, de baixo para cima, quanto mais baixo, mais antigo, e quanto mais cima, mais recente. De certa forma, tem aqui também de maneira resumida essas coisas. Eu não vou explicar novamente porque temos um vídeo mais completo aqui no canal. Estamos na época, teoricamente, do Holoceno, no Quaternário do Ferenozoico. Do Cenozoico, que Ceno vem de novo. E agora chegando na história dos humanos, a gente viu a história do universo, viu a história do planeta Terra, agora estamos na época dos humanos, naquela era cenozoica ali do Holoceno. Então, na pré-história, temos o Homo sapiens, que isso já é 200 mil anos atrás, segundo a ciência. Mas, para os cristãos, eu vou discutir mais na frente, tem uma variação a respeito disso. Temos a escrita, surge há 4 mil anos atrás. Isso é a pré-história, esse momento do povo caçando, chamado Homem das Cavernas. Depois temos a Idade Antiga, há 4 mil anos antes de Cristo. Aí já tem mais agricultura, a reunião em cidades. Depois da Idade Antiga, tivemos a Idade Média, 476 anos depois de Cristo. Depois tivemos a queda de Constantinopla, a Idade Moderna, as revoluções científicas, que dá início à Idade Moderna. E depois tivemos a Revolução Francesa, em 1789, que deu origem à Idade Contemporânea. Percebe que a gente está num pontinho do tempo aí tentando compreender tudo isso. Então a história da ciência, se a gente pega de 350 a.C. até os anos 2000, a gente pode pensar que Aristóteles e Platão começam com a ciência. Já era ciência aquilo que eles faziam, para alguns autores, com a observação rigorosa da natureza e da lógica. Tivemos Alzheimer, 1000 depois de Cristo, com a ótica. Tivemos São Tomás de Aquino, com avanços na universidade, o trivium, a dialética, a gramática, a retórica. Tivemos na Índia também muitos avanços. Galileu, com avanços na cosmologia. Francis Bacon também dando origem ao indutivismo. Temos Newton também falando sobre os planetas. Fez com a teoria bayesiana, já em 1700, Darwin em 1800, 1844, 1845. A partir daqui você vai ver que existe uma concentração de autores muito grande, porque a época de 1900 ali, aquela faixa ali, próximo dos anos 1900, foi uma época que teve muitos avanços e muitos conhecimentos. Gerou até uma confusão social no modernismo. E tivemos Mendel, por exemplo, com as ervilhas, avanço na genética. Thomas Edison com a luz. Marie Curie, uma física muito famosa. Temos atualmente o Stephen Hawking. Então, a gente vai ver ali que muitos avanços foram feitos, historicamente, sobre vários temas na ciência. Então, religião seria fazer coisas boas ou qualidade daquilo que é moral. E ciência estuda o aprofundamento no conhecimento e intelecto.
Então, na Idade Antiga até a Idade Média, que foi a época da ética das virtudes, você ter uma religião era você fazer coisas boas, era você ser bom. Você e a ciência era basicamente você se aperfeiçoar no seu conhecimento e se aprofundar naquilo. Então não era algo externo a você, era parte da sua personalidade e do seu caráter. Na idade moderna, mais atualmente, agora a ciência é algo externo a nós. A religião também é algo externo a nós. É uma organização específica que tem determinadas regras de como se organizar. Antigamente a gente pensava no nível inferior e nível superior. Nível inferior era o nível material e nível superior era o nível dos céus, ou transcendente. Tomás de Aquino, por exemplo, ele faz a junção da filosofia grega com a religião cristã ali, e dá origem a diversos conhecimentos. E, atualmente, de maneira bem resumida, nós temos o religião, cristianismo ou qualquer religião, e ciência como um sistema de crenças e práticas, organizações específicas. Não é mais uma virtude minha, mas é uma organização externa a mim que tem um determinado número de regras e que eu posso ser participante dela. Quando eu participo dela, eu me submeto às regras dela. Isso também para a ciência. É uma organização que tem um conjunto de crenças e práticas que, quando eu entro para essa organização, eu começo a fazer as coisas de determinada forma, conforme tem um panorama teórico desse tema. E a história da religião, a gente tem várias religiões que surgiram há mais de 2000 anos atrás, como o judaísmo. Temos o cristianismo no ano zero. Temos o catolicismo pouco tempo depois. O hinduísmo também ele já vem muito tempo antes de Cristo. O confucionismo também, o shintoísmo. Tivemos várias religiões que foram surgindo ao longo da história. E cada religião a gente pode pensar sobre criacionismo de uma forma diferente. Aqui eu vou dar o panorama da religião cristã, mas eu acho que vai servir também para outras religiões de certa forma. E toda religião cristã especificamente, ela se baseia em 4 tópicos, que é a criação, Deus criou o homem caiu, pecou, quando desobedeceu a Deus, Deus enviou a Cristo para redimir e dar salvação ao homem, caso ele obedecesse e entregasse sua vida a Cristo, e logo depois veio a eternidade, quando nós morrermos e permanecermos nesse caminho, nós moraremos com Deus eternamente. E aqui temos a história toda, temos princípios, patriarcas, o povo de Israel, conquista, reino dividido, cativeiro, retorno, intervalo, Jesus Cristo, igreja, eternidade. Então, aqui conta um pouquinho da história da religião cristã, que começa com os patriarcas, o povo de Deus, a conquista da terra prometida, depois o período dos reis, depois o período do cativeiro, o retorno do cativeiro, um intervalo ali, depois Jesus Cristo. Então aqui as imagens resumem bem o período, os principais períodos que tiveram ao longo da história cristã. E especificamente agora, fatos sobre ciência e religião nessa discussão toda. Cristãos e ciência na Bíblia, ceticismo dos meios e fins na filosofia antiga. Filosofia talvez fosse preparação para cristãos. Religião antes da Revolução Científica era muito ampla e não tem como ter uma história única da religião. Então, por detrás dessa discussão sobre ciência e religião tá certa, fala sobre se nós somos criados ou se nós viemos do nada. Então, é uma questão importante. E há 4 possibilidades da relação entre ciência e religião: conflito, independência, diálogo ou integração. Esse último foi o mais comum até o modernismo. E esse último aí e todos esses daí eu vou apresentar durante as aulas mais à frente. Temos o método do conflito da ciência e da religião. Então, atualmente a gente tinha, nós atualmente temos a ideia de que a ciência e a religião elas estão em constante conflito. E alguns autores eles vão dizer que nunca, não foi bem assim. A religião e, e a ciência sempre foi integrada ao longo da história. E sem a religião não teríamos a ciência como ela tem hoje. Também na Idade Média tivemos a religião, por exemplo, o catolicismo, ele também financiava a pesquisa. A reforma protestante também serviu para o avanço da ciência e para o início da modernidade. Quando a gente pensa em mito do conflito da ciência e religião, isso surgiu através de uma história criada por autores que não tem bases realmente na realidade, com várias invenções. E aí que eles fazem uma série de questões a Galileu. E existem livros mais recentes que criticam e mostram, através de pesquisa séria, esse mito da ciência e da religião, do conflito. E esse conflito nunca existiu, de fato. Isso foi uma criação de autores modernos.
Ciência tenta dar o que era dado pela religião ou dispensá-la totalmente. Ateísmo tenta substituir. Então a ciência tenta dar o que era dado pela religião, ou seja, atualmente a ciência tenta fazer um conflito entre ciência e religião, mesmo sendo ambas de dimensões diferentes. Ciência precisa da teologia para dar credibilidade a ela, coloca esta como um atraso na Idade Média, e eles colocam isso também para reforçar as fronteiras entre ciência e religião, para que a ciência possa sobressair. E o período moderno foi um período de discordância parcial na causação. E aí, como é cristão lida com ambas? Então, temos a ideia principal que nós temos que seguir, e claro que vai ter variações dependendo do criacionismo que você seguir, mas é muito importante que mesmo que a gente tenha criacionismos diferentes que a gente pode seguir, a gente sempre procure ter o diálogo, independente do qual caminho nós vamos trilhar. Então, temos aqui, por exemplo, a questão do diálogo e da integração. Então, nós podemos pensar que nós temos o livro da Bíblia e o livro da ciência. A natureza é o livro da ciência e a Bíblia é o livro da religião. E cada uma são de esferas diferentes. Então, a gente não pode tentar responder o mundo natural com a Bíblia, nem o contrário. Mas também a ciência também não deve falar de coisas metafísicas ou de sentido. Então, cada um respeitando suas dimensões, a gente pode ter um grau de confiabilidade maior no conhecimento que nós temos. Então, nós vamos agora discutir um pouquinho sobre a fronteira do que é científico ou não. Temos o naturalismo secular e a teoria da evolução. O naturalismo que é o problema, não a teoria da evolução em si. Há conflito com o naturalismo e o cristianismo, que há um endeusamento da natureza no intuito de substituir o Deus com o ateísmo. E não há contradição direta com a ciência ou com a teoria da evolução. Uma coisa que a gente tem que ter bem claro isso. A gente vai discutir mais na frente nos criacionismos. E o alcance do que é científico é alterado pela filosofia da ciência que é utilizado. Então, aquilo que é ciência, que a gente chama de ciência, varia de acordo com a filosofia que nós vamos utilizar. Então, eu vou discutir isso mais à frente, mas é muito importante a gente saber disso. Então, temos alguns filósofos da ciência, que é o primeiro aqui é o Bacon, temos o Thomas Kuhn e temos o Karl Popper. Cada um deles tem uma filosofia diferente. E o que é interessante é que cada um define o que é ciência e o que não é ciência de forma diferente. Então, se a gente pensar, por exemplo, se um criacionismo ele é científico ou não, se a gente pode pensar, por exemplo, se uma ideia ela é científica ou não, aí você pode dizer, vai depender da filosofia que você segue. Porque para algumas filosofias algo vai ser científico e para outros não. Isso aqui eu não vou detalhar muito, mas eu vou tentar ser bem direto nesse sentido. Para Karl Popper, que é uma das filosofias mais utilizadas atualmente, que veio de Karl Popper e que foi adaptada por Deborah Mayo, ciência é tudo aquilo que pode ser refutado. Então, a esfera do campo científico é aquilo que eu posso testar e que eu posso refutar de maneira direta. Questões se Deus existe ou não está no escopo da ciência, porque ele não pode ser refutado e nem pode ser testado. Isso para Karl Popper, para Thomas Kuhn já não é assim. Para Thomas Kuhn é critérios específicos para definir a ciência. Então, para você definir o que é ciência, para ser científico, você tem que seguir critérios específicos ou o conhecimento precisa ter critérios específicos para que ele possa ser considerado como científico. Então, uma dessas coisas seria coerência interna e poder unificador. Então, o que é ciência e como fazer ciência? Isso é uma questão bem discutida e a gente tem várias visões, que é realismo e antirrealismo, que o realismo acredita que existe uma verdade, o antirrealismo acredita que não tem uma verdade objetiva e que a gente deve procurar produzir um conhecimento confiável. E ciência não é neutra, uma coisa que a gente tem que saber é isso. As pessoas acham que tem um cientificismo que acredita que cegamente na ciência, tudo que é científico é bom, quando na verdade a ciência não é neutra, não é neutra. Todos os cientistas que estão fazendo ciência têm valores. Por isso que às vezes existem fraudes científicas, existem problemas ali. Tem várias ideologias às vezes sendo passadas em algumas áreas de conhecimento científico. Isso é mais difícil nas exatas, mas nas humanas às vezes tem muito. Um conhecimento contaminado por uma ideologia específica. Então todo cientista tem valor. E às vezes esses valores contaminam a forma dele fazer ciência. Então é muito importante a gente ter esse cuidado e saber que por trás da produção de conhecimento existem cientistas trabalhando ali com valores específicos. E ciência não é superior. Embora a ciência tenha um método que amorteça os vieses que nós temos, a ciência ela não é superior. Temos tipos de conhecimentos diferentes também confiáveis e que também complementam o conhecimento científico. E
aquilo que é científico varia. Popper considerou a evolução algo metafísico, embora seja aceita atualmente como científica, isso eu não quero discutir. Mas é importante saber que, para a filosofia dele, quando surgiu, ele considerou até a evolução algo metafísico, que não tinha como verificar. Isso eu vou falar em uma das aulas mais na frente, a respeito do que Popper achava isso. Claro que não citando ele, mas explicando a lógica. E a hipótese de que Deus causou a natureza não será aceita, porque não ser científico não significa ser ruim. Então o que quer dizer esse texto? A hipótese de que Deus causou a natureza não será aceita não porque é uma filosofia ou uma lógica ruim, mas basicamente porque não está no escopo da ciência, e a ciência, por ser naturalista, ela não vai citar ideias que vêm do campo de origem metafísico. Então, todo o criacionismo, por mais que você tente dizer que ele pode ser científico, como ele não está no escopo de conhecimento da ciência, logo ele acaba sendo rejeitado e ficando de fora. Isso não significa que ele é ruim porque ele está de fora, porque você pode ter um criacionismo e uma lógica de criacionista confiável, mas sem necessariamente precisar fazer parte do campo da ciência. E temos a lógica dos dois livros, como eu já falei. A Bíblia é a religião e a ciência é a natureza. Então, 1 Timóteo fala, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E Romanos 1,20 vai dizer, porque todas as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Um fala sobre a escritura revelar sobre as coisas religiosas, e o outro fala sobre a natureza revelar também o caráter de Deus. Então temos a Bíblia, que vai falar sobre a filosofia e o sentido da vida e das obras, e sobre questões teológicas e questões filosóficas, além do escopo científico. Então esse é o primeiro livro que a gente tem que saber que nós temos, que tem esse escopo. E temos o segundo livro, que é o livro da natureza, que procura descrever como é o universo e como este funciona, e apenas a nível do mundo natural, questões testáveis. Então, se a gente observar bem, cada um desses livros aqui, eles têm escopos totalmente diferentes. E quando a gente tenta misturar essas duas coisas e tentar usar um para responder uma questão que está no escopo do outro, a gente gera uma bagunça nessa discussão. E ambos, energicamente, mostram a glória de Deus servindo de testemunho para os não cristãos. E também ambos, para aquele que não é cristão, energicamente, de certa forma, mostram a existência de um Deus que criou todas as coisas. Então, o material complementar para vocês é Cristianismo e Ciência, uma perspectiva histórica, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Temos A Ciência Matou Deus, Querer é Pensar, da Escola do Discípulo. O Diálogo entre Fé e Ciência Cristã no Brasil, um documentário bem resumido, mas que vai discutir um pouquinho sobre isso. A Fé na Era da Ciência, do Cristão na Ciência também. E um resumo do livro, uma discussão do livro Os Territórios da Ciência e da Religião, com Marcelo Cabral, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam nesse canal. Segue lá no Instagram. E, se forem discutir, discutam de maneira saudável. Dá um gostei se você gostou do vídeo. Ou dá um desgostei se você não gostou. E nos vemos no próximo vídeo. Até logo.